Olá, dominantes! Tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, tópico interpretação textual. Falaremos de intertextualidade. Palavra grande, né, gente? Intertextualidade. Primeiramente, eu quero que vocês vejam a palavra. Vamos analisar a palavra. Não vou dar spoiler ainda. Inter significa entre. Textualidade, nós sabemos que tem referência, faz referência a textos. Então, intertextualidade, entre textos. Falei que não ia dar spoiler e dei. Vamos lá. Relações entre textos. Aqui eu faço uma pergunta para senhores, senhoras e senhoritas. Você já ouviu, no momento em que decidiu estudar, a palavra intertextualidade? Primeiro eu afirmo, você sabe o que significa, já dei o spoiler, ficou mais fácil. Costumamos perceber uma aproximação entre textos diferentes. Isso permite entender que é possível criar diálogos entre eles. Intertextualidade é justamente o diálogo, gente, que aproxima diferentes obras. Vamos percebê-la, vamos perceber o que é intertextualidade analisando os textos seguintes. Então, eu trouxe alguns exemplos para que vocês percebam. Sabe quando você ouve uma música e você pensa assim, já ouvi isso em algum lugar? Opa, é um trecho de um poema. Você assiste a um filme e dentro do filme a personagem, ela diz alguma coisa que te faz lembrar um poema, te faz lembrar uma outra obra. Isso é intertextualidade. Primeiro poema. Texto 1 é um clássico. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema, com certeza, todos vocês já ouviram, que é do maravilhoso modernista Carlos Drummond de Andrade. O nosso segundo texto, ele é o trecho de um rap do Criolo. O título é 2 de 5. Aqui é só trabalho, sorte é para as crianças, que vê o professor em desespero na miséria. Que no meio do caminho da educação havia uma pedra, e havia uma pedra no meio do caminho. Alô, Foucault, você quer saber o que é loucura? É ver Hobsbawm na mão dos boy, Maquiavel nessa leitura, falar para um favelado que a vida não é dura. Antes, de nós falarmos que aí sim há uma crítica social, eu quero que vocês percebam o seguinte. No texto anterior, nós podemos perceber que o Drummond, ele diz, tinha uma pedra no meio do caminho. E ele percebe e repete isso várias vezes. No texto do Criolo, o Criolo diz aqui, ó, gente, que no meio do caminho havia uma pedra. E havia uma pedra no meio do caminho. Ele faz uma referência clara ao texto do poeta Carlos Drummond de Andrade. Ele cita Drummond. A única coisa que há de diferente aqui, gente, é que o Drummond, ele foi até muito criticado na época, né, como vocês sabem, ou deveriam saber. Drummond já é falecido desde 1987. E o Criolo não, o Criolo ainda é vivo, é bem contemporâneo. E o Drummond, ele foi criticado porque ele usou o tinha. E aqui nós vemos que o Criolo, ele usa havia.
ele usa o verbo com maior formalidade, o verbo haver. E aí nós podemos fazer uma reflexão, porque ele faz uma crítica acerca da educação. Quando ele diz que vê o professor em desespero na miséria, que no meio do caminho da educação havia uma pedra. Então ele faz uma crítica. Ele coloca aí, ele faz essa troca entre o verbo ter, que é da informalidade, e o verbo haver. Nós percebemos uma intertextualidade, uma conversa, um diálogo entre o texto do Drummond e o texto contemporâneo aqui do Criolo. E abaixo, o Criolo usa ainda outras referências. Quando ele diz, alô, Foucault. Gente, Foucault, famosíssimo. Todos que vão fazer Enem, que já fizeram Enem, concurso, quem já estudou filosofia, sabe, sociologia, quem é tio Foucault? Foucault falava sobre loucura, sobre sociedade. E aí ele fala sobre Maquiavel, e no restante do texto nós temos outras referências, né? Ele fala de Chewbacca, enfim. Eu quero que vocês percebam, basicamente, que ele cita elementos externos na sua obra, que é uma obra atual. E uma obra que é super contemporânea, que é conhecida e traz também outras referências conhecidas. Primeiro exemplo de intertextualidade. Tipos de intertextualidade. Eu trouxe para vocês os principais. O primeiro deles, paródias. Paródias, elas estão em alta por conta das redes sociais. Muitos cantores, muitos humoristas têm feito paródias de músicas. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? A paródia, na paródia, inverte-se o sentido original de um texto com o objetivo de negá-lo, ridicularizá-lo ou desqualificá-lo. A paródia muitas vezes provoca o riso. E aqui eu trouxe para vocês, né, duas obras bem famosas, né? O Autorretrato de Van Gogh e o quadro O Grito. E temos dois personagens de Os Simpsons fazendo aqui para nós essa releitura através de paródia. Então a gente pode fazer paródia com música, paródia com obra cinematográfica, paródia com poema. Quem nunca fez paródia, gente, de Canção do Exílio? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Lembro sempre do meu professor de matemática. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Coisas que nos marcam a vida toda, certo? Então, é um tipo de paródia. Citação, que é o segundo tipo de intertextualidade. É a reprodução integral da fala de outra pessoa. Pessoal da redação aí, não só do Enem, mas também de concursos e outros vestibulares. Evidencia-se por meio das aspas. Citou um texto que não é seu, usou algo que não é seu. Cuidado com o plágio, a gente faz o quê? Aspas. Olha o exemplo da nossa querida Mafalda. Aula de português tem que ter Mafalda, né, gente? Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? O que nós somos? Clique. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Vejam que aqui a Mafalda reproduziu o discurso da televisão e ela colocou, né, aqui no texto entre aspas, justamente porque não era sua própria fala. Então, citação para redação, para qualquer outro tipo de texto, se não é seu, aspas, também é um tipo de intertextualidade. Paráfrase, muito usado no Enem também. Na paráfrase, as palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto. A alusão ocorre para atualizar, reafirmar o sentido. Então, qual é a diferença, Mansur, entre a paráfrase e a citação? Na citação, você usa exatamente o que foi dito. E na paráfrase, você pega a ideia e usa com as suas palavras. Exemplo: meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras onde canto o sabiá.
Carlos Drummond de Andrade, Europa, França e Bahia. Por que a gente tem aqui essa remissão? Porque é uma paráfrase. Não está integralmente dentro de aspas, porque são os pensamentos colocados a partir de uma nova visão. Então, a citação, utilizamos as aspas, porque é o pensamento de outra pessoa integralmente, e na paráfrase, não. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido que a intertextualidade é muito importante e é o diálogo entre textos pode ocorrer na música, na literatura, no cinema, no teatro, na poesia e na nossa vida o tempo todo. Um beijo e até a próxima aula!